A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento da Palavra de Deus. Vamos nos deliciar com a Palavra de Deus. E o tema da Palavra de Deus hoje é alistando-se para o exército de Deus. Como podemos nos alistar no exército de Deus? Quais são os processos para estarmos alistados no exército de Deus? Você precisa primeiro ser candidato. E sendo candidato, você precisa passar por alguns testes. E existem alguns testes que nós vamos avaliar através do livro de Juízes, no capítulo 7, onde fala sobre a batalha de Gideão contra os midianitas. Capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. Quais foram os processos de alistamento daqueles soldados para enfrentar os midianitas? Veja bem agora. Os soldados de Gideão tiveram que passar por 3 testes. E o primeiro é o teste da coragem. Quando o povo de Gideão, os soldados de Gideão chegou em frente ao monte para começar o preparativo e enfrentar os midianitas, Deus mandou Gideão perguntar a eles, aqui, se houver algum covarde, mandou dizer a eles, se há algum covarde, algum medroso aqui, se retirem agora. E daqueles 32 mil homens, 22 mil se retiraram. 22 mil se mostraram covardes, medrosos, e ficaram apenas 10 mil. O primeiro teste foi o teste da coragem. Ei, na batalha contra o inimigo, não pode haver covarde, não pode haver medroso. Assim, portanto, você precisa ser corajoso. Você não pode ser covarde. E o segundo passo, o segundo teste, foi o teste da vigilância. O soldado de Deus precisa ser vigilante. Vigilante constante. E eis o teste foi esse. Deus mandou aqueles homens irem até a beira do rio. E quem bebesse água apenas lambendo com a língua, como um cachorrinho, seriam aprovados. Por quê? Porque você lambendo com a língua apenas, sem dobrar os joelhos, note que o cachorro ele está de olho em quem está na frente dele. Assim, portanto, todos esses que passaram por esse teste, bebendo na água na beira do rio, lambendo com a língua, estavam eles então preparados para qualquer ataque surpresa do inimigo. Você precisa estar preparado para um ataque surpresa do inimigo se você quiser ser um soldado do exército de Deus. Homens despreparados, dispersos, sem vigiar, não pode fazer parte do exército de Deus. Você precisa ser vigilante. Quem bebe água na beira do rio de joelhos, acomodados, sem se preocupar com o ataque surpresa do inimigo, não pode fazer parte do exército de Deus. E daqueles 10 mil homens, 9.700 foram reprovados, porque beberam água de forma despreparada. Apenas 300 homens foram aprovados para aquela batalha. E o terceiro e último teste é que você, soldado de Deus, precisa saber que a batalha só tem vitória através da mão poderosa de Deus. Não é pelos nossos feitos, não é pela nossa inteligência, não é pelas nossas próprias forças, mas simplesmente apenas pela mão de Deus. Aqueles 300 homens seguiram em frente porque confiaram e sabiam que somente Deus poderia vencer, porque numerosamente eles não tinham condições de vencer aquela batalha. Ei, você precisa entender que Deus está à frente de todo esse processo. O quadro de exército, o quadro de soldados do exército de sua igreja está diminuindo, pastor. Está reduzindo? Não te preocupes, porque apenas vai ficar aqueles que estão preparados, aqueles que não são covardes, aqueles que confiam nas mãos do Deus vivo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.
Sim. Então, você quer fazer parte do exército de Deus? Quer fazer parte do exército de Deus? Você precisa então passar por esses 3 testes. Você não pode ser covarde. Você não pode ser medroso. Você precisa ter coragem. Coragem, crendo que quem vai na frente da batalha, quem vai pelejar por mim, por você, por nós, é o braço forte do Senhor Jeová, o nosso Deus Todo-Poderoso. E segundo, você tem que ser vigilante. Vigilante, você precisa ser vigilante. Precisa ser vigilante. Como esse cachorrinho aqui, que está lambendo a água. Ele bebe a água lambendo, mas está com os olhos de olho na frente, preparado para qualquer ataque surpresa do inimigo. E terceiro, você precisa reconhecer que a batalha não se vence pela sua própria força, pela sua própria inteligência. A batalha se vence apenas pelo braço forte do Senhor, por Deus, apenas por Deus, porque as nossas condições físicas não são suficientes, são pouquíssimas para o grande inimigo que é Satanás. Ele é o nosso grande inimigo, ele que ruge para nos destruir. Assim, portanto, Deus, ele, apenas pelo só feito dele, apenas pela mão dele, apenas pela mão poderosa dele, é que poderemos ser vitoriosos. Que Deus aplique para você, no seu coração, essa palavra em nome do Senhor Jesus.